Shalom! Vamos hoje na aula de História da Igreja aqui no canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico falar sobre as teologias formadas dentro do contexto geográfico do continente oriental, ou seja, do Oriente. Então, a teologia proveniente do Oriente. E com isso, eu te convido a, se não é inscrito no canal, se inscrever, tá? Se já é inscrito, dê o seu like, compartilhe, comente, sem estar mencionando termos que possam gerar emojis ou gerar conotações que o YouTube não venha credenciar o vídeo. Mas agora nós vamos para a aula de hoje, uma aula toda especial preparada para você. Hoje, inclusive, eu quero já fazer uma ressalva antes de entrarmos no conteúdo da aula. Iremos colocar algumas imagens, então terá momento que vai ficar só a imagem e a minha voz, e vai ter outros momentos que eu vou estar aparecendo. Uma aula um pouco diferenciada. Muito bem, vamos lá então. A teologia primeira, ou primitiva, que eu quero estar desenvolvendo, tá? Aqui nesta aula de História da Igreja, é a teologia bizantina. Teologia bizantina, durante, vamos dizer assim, os 2 últimos séculos e meio da sua existência, ela foi dominada pela questão de seu relacionamento com o Ocidente Latino, tá? Então ela é uma teologia oriunda do Oriente, mas que vai dialogar com a teologia do Ocidente Latino, certo? Então isso vai ocorrer por quê? Por uma questão de situação política, primeiramente, que irá forçar os últimos imperadores bizantinos a promoverem um difícil equilíbrio entre os seus vizinhos mais poderosos, que no caso eram os turcos no Oriente e os católicos romanos latinos no Ocidente. Isso, inclusive, veio a desencadear algumas situações, vamos dizer assim, e intrusões políticas que o imperador deixou para o seu filho dar prosseguimento e continuidade. Os turcos vão temer por essas investidas e intrusões com uma união que está surgindo com os cristãos ocidentais acima de tudo. Então eles vão temer essa certa união e esse certo convívio com os cristãos ocidentais, tá? Portanto, quando você vai ver que essas circunstâncias elas vão gerar mais tarde um concílio que é justamente para nesse concílio ser promovido um entendimento entre os turcos e os latinos. É interessante também pensar que nesse concílio o cuidado todo foi para convocar o concílio, pois tinha um certo parecer que o povo era incapaz de se submeter às condições de paz e concórdia que estavam sendo propostas pela Assembleia deste concílio e que no final não vai ter outro resultado senão vai ser o de aumentar essa separação e essa certa indiferença e confronto de ideias e discordância de posições que havia entre os turcos e os ocidentais. Essa predição, então, ela vai desse medo e essa predição de que esse concílio causaria isso vai se tornar verdadeira, tá? Ela vai realmente se concretizar, porque vai realmente ocorrer isto, e esse concílio de Florença vai ser declarado solenemente a união das igrejas mais tarde, como Constantinopla foi tomada e saqueada pelos turcos. Mais tarde, então, vai esse concílio tornar-se uma oportunização de um concerto, de um acordo de paz, de um acordo de irmãos para poder
ter aí uma trégua nos confrontos militares, bélicos, políticos, sociais, que repercutiu em várias áreas da sociedade e que estava causando aí vamos dizer assim, um conflito sociopolítico e militar oriundo de um confronto teológico, ok? Então, esta é uma questão a estarmos sempre observando quando se trata nessa historiografia da teologia bizantina. Então, em uma igreja em que as políticas imperiais elas tiveram tradicionalmente uma grande influência, a questão da união com Roma ela vai ser tão importante politicamente que vai poder necessariamente encobrir toda outra preocupação teológica, no caso, como estamos mencionando, dos turcos, tá? Por 2 séculos e meio, a teologia bizantina ela vai se devotar a uma amarga controvérsia entre aqueles que vão favorecer a união e aqueles que vão se opor a ela. Ela vai originar assim uma luta de muitas formas, uma luta similar a controvérsias iconoclastas, que vai mais tarde propor novamente os imperadores a frequentarem ou se encontrarem, apoiando assim uma posição oriunda de um desconcerto e popular, que vai gerar um conflito de ordem impopular e que vai se tornar mais tarde também uma questão oriunda de participação, né, de monges que vão pelos vários dignatários eclesiásticos que não vão estar de acordo com a esfera da influência política de Constantinopla. Então, os principais apoiadores da união com Roma vão ser as pessoas tais como o patriarca João Veccus, tá? Cujas posições teológicas vão estar intimamente aliadas com as políticas unificadoras do imperador Miguel VIII Paleologos, que além de tais pessoas e de seus seguidores próximos, esta vasta maioria da população, bem como todos os teólogos que estão envolvidos com ela, vai promover uma união com Roma, o que não vai ser incomum mais tarde encontrar cristãos afirmando que talvez, lembrando de eventos da Quarta Cruzada, que o Ocidente alguma vez viesse a resgatar uma certa, vamos dizer, aminosidade, né? Uma certa, quem sabe até paz e uma certa, quem sabe até, vamos assim, convivência com Constantinopla para destruir todo esse conflito que estava se armando entre turcos e ocidentais, tá? Outro lado também, que a maioria dos teólogos que vão se opor à união com Roma, eles não foram mais originais do que seus oponentes, homens inclusive que, como o patriarca Germano II de Constantinopla, ele vai residir em Niceia, pois Constantinopla, no caso, ainda estava sob o domínio latino, e o imperador Teodoro dos Lascaris, também que é de Niceia, estava geralmente já insatisfeito em repetir velhos argumentos, o que vai causar mais tarde um certo desconforto e questões que vão ser discutidas basicamente dentro de uma proposta de um conflito que foi ocorrido desde o do princípio entre os turcos e ocidentais, né? E Filioque vai defender que o uso do pão nesse conflito teológico e concílio, ele vai defender que o uso do pão levedado ou sem levedo na Eucaristia era uma primazia totalmente de Roma, tá? Então, concluindo aqui essa aula, agora já com a minha participação novamente aqui na tela, os monges exicásticos vão apelar então a Gregório de Palamos para defendê-los, tá? Contra o ridículo lançado sobre eles por Barlaam. Gregório, inclusive, veio em seu auxílio, mas não conseguiu e não vai ter tanto sucesso ao mudar a controvérsia das práticas ascéticas, muito que são até vulneráveis, dos exicásticos,
para questões teológicas mais profundas e envolvidas, tá? Barlan vai alegar, inclusive, que não podia existir tal coisa como a não criada luz taborita, pois tal luz seria o próprio Deus, seria, portanto, invisível, tá? Essa é uma defesa que o Gregório vai propor. Uma outra questão também que eu quero estar aqui mencionando nessa conclusão desta aula é que a controvérsia vai durar diversos anos e, em geral, aqueles que eram em favor da união com Roma e que haviam estudado esse escolasticismo ocidental vão se posicionar ao lado de Barlaam e de seu sucessor na controvérsia, que vai ser o Gregório Ácitonus, né? E, enquanto que os zelotes, que eram contra essa tal união, vão se posicionar ao lado de Palamas e dos exicásticos, e essa situação vai se tornar mais complexa porque ela vai propor uma guerra civil em que a questão do movimento exicástico vai estar envolvida, embora apenas com uma questão menor entre muitas. Ela finalmente, em 1351 d.C., ela vai se tornar uma oportunização e vai concretizar essa oportunização com o concílio aprovando a doutrina dos exicásticos e condenando aí a Barlaam e as cidades, e Balamas, o Gregório Palamas, vai ser o grande, vamos dizer assim, o grande ícone, né, deste concílio, e até vai ser considerado um santo pela Igreja Ortodoxa Oriental, mais tarde canonizado o Gregório Palamas. Então era isso o que nós tínhamos para hoje, nesta breve aula aqui de História de Igreja, falando sobre esse conflito turcos e ocidentais, dentro do contexto e do âmbito da esfera histórica da teologia bizantina. Obrigado a todos. Então, a pessoa que parece ter introduzido a prática do debate nos monastérios bizantinos vai ser o Gregório de Sinai, ao qual vai visitar o Monte Athos e diversos monastérios em Constantinopla durante o século XIV. O método de Gregório de alcançar um êxtase, né, ele vai consistir em sentar-se com o seu queixo descansado em seu peito, olhando para o seu umbigo e segurando a sua respiração tanto quanto possível, enquanto repetindo também constantemente que o Senhor Jesus Cristo tem misericórdia de mim. Tá? Então esses ensinos de Gregório de Sinai vão atrair até uma ridicularização de Barlaam, que vai ser um monge Galabres, que é um monge calabrês, né, que era bem versado no aristotelismo e no escolasticismo ocidental, e ele era a favor da união com Roma. E para isso, então, ele vai propor um ponto de vista que vai basear-se no ponto de vista denominado pseudo-dionísio, que desde que Deus é incognoscível, é impossível saber se o Espírito Santo procede apenas do Pai ou do Pai e do Filho, que aí o denominado filioque, tá? Tal agnosticismo vai irritar diversos teólogos bizantinos, que entre eles o celebrado Gregório Palamas, né, que tentou refutar Barlaam e vai, claro, que se opor ao movimento denominado movimento exicástico, né, que vai começar e continuar entre aqueles que eram favoráveis à união com Roma. Os monges exicásticos, inclusive, vão apelar a Gregório Palamas para defendê-los contra o ridículo lançado sobre ele por Barlaam. Gregório veio a ser, inclusive, um auxílio e mais tarde propor uma mudança de uma controvérsia das práticas ascéticas muito vulneráveis, tá? Dos exicásticos para questões teológicas mais profundas e envolvidas. Barlan, inclusive, vai alegar que não podia existir tal coisa como a não criada luz taborita, né? Que mais tarde vai ser proposta como a tal luz que seria o próprio Deus e seria, portanto, invisível, tá? Então, podemos
voltando aqui novamente à tela, né, para minha participação aqui agora, saindo aí do momento da narrativa para minha participação na aula, já explicando. Então, por duas vezes podemos dizer que essas autoridades, tá, eclesiásticas, civis e também tanto do Oriente como do Ocidente, elas vão alcançar mais tarde uma união formal de suas igrejas, das suas eclesias, tá? E isso vai ocorrer no Concílio de Lyon, isso em 1274 depois de Cristo, tá? E no Concílio também de Ferrarta, isso na Florença, isso já mais tarde um pouco, em 1439 depois de Cristo. Mas em ambos os casos, tá? O sentimento público ele era tão oposto a essas decisões dos concílios que real união nunca vai ser concretizada, nunca vai ser totalmente concretizada. Então, a tentativa que ocorreu no Concílio de Lyon, ela vai perder um ímpeto quando o clero bizantino, tá? Ele vai recusar-se a aceitar essas decisões do concílio e vai propor uma, vamos assim, uma definitiva resposta à concessão proposta pelos gregos, tá? Então as decisões de Florença mais tarde elas vão ser ainda debatidas e vão ser muito discutidas pelos turcos que vão tomar Constantinopla, mas nessa época também vai estar muito claro que essa nova tentativa, tá, da união ela não vai ser bem sucedida e aí em 1443 depois de Cristo os patriarcas da Alexandria e Antioquia e Jerusalém vão condenar essas decisões do concílio com as quais eles ainda vão anteriormente concordá-las e logo após todas as igrejas orientais elas vão ser vamos dizer assim, não politicamente sujeitas a Constantinopla, mas vão ficar em certo aspecto satisfeitas com o acordo e as posições tomadas no concílio pelas duas partes, Oriente e Ocidente. O único ponto em que vai ficar em ressalva é a questão das relações com o Ocidente em considerações à direção original que foi a controvérsia irisárquica ou palamita, tá? Pois aqui o escolasticismo ocidental ele vai se confrontar com o misticismo oriental e claro que as origens, né, vamos dizer assim, do movimento erisárquico, chamado pelos seus seguidores mais tarde como um santo silêncio, né, vai ser identificado como a volta dos primeiros anos do cristianismo bizantino ou até pelo menos de um momento de trégua desse cristianismo bizantino. E também vai ser um momento de ascendência de Cimeron, um novo teólogo da teologia bizantina, a qual, com a controvérsia efetiva, ele vai irromper-se contra alguns teólogos treinados na tradição escolástica ocidental e vai começar a ridicularizar essas certas práticas ascéticas que vão se tornar mais tarde populares nos monastérios bizantinos, tá? Então a pessoa que parece ter introduzido a prática desse debate dos monastérios bizantinos foi o Gregório de Sinai, tá? Que vai visitar o Monte de Athos e diversos monastérios em Constantinopla durante o século XIV. Tá? Então, o método de Gregório de alcançar esse êxtase e de consistir em sentar em seu, vamos dizer assim, quericho, tá? Descanso, ele vai propor uma, vamos dizer assim, uma respiração o quanto for possível de uma constante trégua, tá?
E fazendo isso por um período até prolongado de tempo e levando com isso também o seu espírito para fora de uma mente e na direção de um coração que propõe um misticismo, ele vai alcançar um êxtase, experimentando até um momento de luz divina que vai ser proposto dentro de um olhar mais aprofundado para a interpretação da ascensão de Cristo e o propósito missional para a igreja, ok? Na continuidade, nós vamos para as figuras, para as imagens aí na tela e a nossa narrativa.